Pessoal, vamos lá então. Vamos falar sobre o artigo, né, que houve a publicação dele na segunda-feira, lá no nosso perfil do Instagram, e também que teve uma explicação ali, uma aplicação prática desses resultados, né, desse artigo. Então, vamos agora entender o que foi o artigo, então, que fala sobre isso, ó, a influência do polimorfismo R577 R577X da alfa-actinina 3, né, a ACTN3, então, a influência desses polimorfismos da ACTN3 sobre a resposta de dano muscular, sobre a resposta de inflamação e também sobre a capacidade de trabalho após uma sessão aguda de treinamento de força. Foram usados aqui, já vamos ver, indivíduos treinados em musculação, não atletas de fisiculturismo, mas indivíduos que vinham treinando aí há pelo menos 6 meses na musculação. E a questão aqui do artigo central, né, o aspecto central do artigo era entender se há diferença na resposta de dano muscular, de inflamação e também de capacidade total de trabalho em função dos polimorfismos que se apresentam, né, da ACTN3. Lembra que quando a gente fala em polimorfismo, né, R577X da alfa-actinina 3, os três polimorfismos são o polimorfismo XX, o RX e o RR. E lembrando que os indivíduos que têm o polimorfismo XX não produzem a alfa-actinina 3. Então, a ideia central do artigo era, a partir do momento em que alguém não produz, isso corresponde a mais ou menos, lembra? A gente já falou em outro artigo aqui sobre a ACTN3, corresponde a mais ou menos, né, 20, 25% da nossa população brasileira não produz, né, ou apresenta o polimorfismo XX e, portanto, não produz a alfa-actinina 3, e, em tese, o músculo tem uma menor capacidade de suportar tensão, porque não produz essa proteína, que é exclusiva das fibras do tipo 2, de contração rápida, e que faz a fixação do filamento fino de actina lá na linha Z e confere, portanto, maior capacidade de suportar a tensão mecânica para o músculo. E a partir daí, então, a hipótese desse estudo, a hipótese central, qual era? Os indivíduos, né, que são portadores aí, que apresentam o polimorfismo XX, devem, né, por conta de um treino intenso de musculação, um treino de força, com intensidades aí, em torno de 80%, 85% de 1 RM, quem tem o polimorfismo XX tende, então, a apresentar maior dano muscular e maior resposta inflamatória, assim como também tende a ter uma menor capacidade de trabalho total durante esse treino mais intenso, quando se compara aos polimorfismos RX e RR, porque lembra, quem tem o alelo R são os indivíduos que produzem a alfa-actinina 3. O RR são aqueles que têm o polimorfismo RR, está presente nos indivíduos que têm, portanto, maior nível de produção da alfa-actinina 3. Então, quem não produz a alfa-actinina 3, quando submetido a um treino intenso de força, deve apresentar, então, maior dano, por conta disso também, maior resposta inflamatória, e por conta dessa capacidade, em tese, né, uma menor capacidade de suportar tensão, também deve apresentar uma menor capacidade de trabalho na sessão de musculação. E esse trabalho é visto em função de repetições totais e da tonelagem total levantada, né, na sessão de treinamento. Então, essa era a hipótese do estudo, e a partir daí, para confirmar ou não essa hipótese, vamos para a metodologia. O que os autores fizeram aqui? Qual foi a metodologia, qual foi o método do trabalho? Então, submeteram dois grupos de indivíduos, nós já vamos ver a caracterização, na verdade, três grupos, né? 9 indivíduos que tinham o polimorfismo XX, 9 indivíduos com polimorfismo RX e 9 indivíduos com polimorfismo RR da alfa-actinina 3, todos treinados regularmente em musculação há no mínimo algo em torno de 6 meses a 1 ano, não eram atletas, né, de fisiculturismo profissionais, mas eram indivíduos que vinham treinando regularmente, submeteram esses indivíduos a uma sessão de treinamento que constou aí de 4 séries de 3 exercícios da musculação: leg press, membro inferior, leg press, cadeira extensora e cadeira flexora. Os indivíduos fizeram 4 séries com um peso de 85% de 1 RM. Esse peso foi estimado a partir do teste de 10 repetições máximas. A partir do teste de 10 repetições máximas, estimou-se ali 1 RM, e os voluntários trabalharam com peso, então, de 85% de 1 RM, e nas 4 séries em cada um dos exercícios, portanto, nas 12 séries totais do treino,
fizeram em todas elas o maior número de repetições possíveis. Foi dado 1 minuto e meio de intervalo entre cada uma das séries. Tudo bem? O que foi feito? Então, fizeram essa sessão de treinamento nessa única sessão, e aí, para poder, então, entender dano muscular, né, monitorar esse dano muscular e comparar, fizeram aí a análise de alguns marcadores sanguíneos de dano muscular. CK, a mioglobina, a LDH, dano para resposta inflamatória, a interleucina 8 e o CLL2, então são marcadores inflamatórios. Também viram dor muscular tardia e monitoraram a quantidade total de repetições que cada grupo fez em cada uma das séries e, portanto, o número total de repetições e, a partir daí, os pesos, né, a tonelagem total levantada na sessão. Esses marcadores sanguíneos, a coleta de sangue foi feita antes da sessão de treinamento, 3 horas depois e 24 horas, faltou um H aqui de horas, né? 3 e 24 horas pós-treino. Então, antes da sessão, 3 horas depois do treino, uma nova coleta sanguínea para fazer a análise desses marcadores, e 24 horas pós-treino também, uma nova coleta de sangue para fazer a análise desses marcadores de dano muscular, marcadores sanguíneos de dano e também de inflamação. Vamos ver os resultados aí do estudo. Olha só, em primeiro lugar, a relação do polimorfismo, dos 3 polimorfismos e a resposta inflamatória em si. E aqui está a caracterização, né, do grupo, dos 3 grupos. Eram 18 indivíduos com polimorfismo RX e RR, 9 e 9, e outros 9 com o polimorfismo XX. A idade do grupo, né, muito semelhante, peso, algo em torno de 78 quilos, a estatura 1,78 m e 1,80 m, IMC de ambos os grupos, 24 e 25 kg por metro quadrado, e o percentual de gordura 10%, 14%. Não havia nenhuma diferença estatística em nenhuma dessas variáveis, né, em relação variáveis antropométricas em relação aos 3 grupos em si. Aqui agrupou, né, os alelos RX e RE foram agrupados e o polimorfismo XX, obviamente, é a comparação. Então, olha só, primeiro, em termos de resposta inflamatória, o CLL2, que é um marcador inflamatório, é um ligante específico, que é um marcador inflamatório, e a interleucina 8, que também é uma interleucina, é uma citocina pró-inflamatória. Então, isso aqui são marcadores de inflamação. Vejam, para os 2 polimorfismos que tem o alelo R, RX e RR, não houve diferença de resposta inflamatória. Aqui é o pré-sessão, na barra branca, na barra cinza aqui é o monitoramento, né? 3 horas depois da sessão, e aqui a barra preta, 24 horas pós-sessão de treinamento. Não houve alteração para esse primeiro marcador inflamatório, CLL2, e no grupo, né, que tem o polimorfismo XX, houve uma diferença, olha aqui, para a medida de 24 horas, tanto em comparação aos grupos, né, RX e RR, como também em relação ao período como um todo, né? Então, o grupo que tem o polimorfismo XX apresentou aqui uma maior resposta inflamatória 24 horas pós-treino. E no que diz respeito à interleucina 8, primeiro para esse primeiro marcador e depois em relação à interleucina 8, também, olha só que interessante, depois do treinamento, em 3 horas e 24 horas, não houve diferença em relação ao antes e nem em relação à comparação entre XX e RR 3 horas e 24 horas depois. Mas olha só que curioso. No valor pré-sessão de treino, esse grupo, né, que tinha o polimorfismo XX já apresentou um valor significativamente maior de interleucina 8 circulante, algo em torno de 60%, 70% a mais, quase 100% a mais, que eram 40, mais ou menos 40 picogramas por ml, e aqui já estava algo em torno de 70 picogramas por ml. O que significa isso? O Cássio não tinha feito o treino ainda. Lembra que eram indivíduos que vinham treinando regularmente. Eles só foram orientados nas 24 horas que antecederam o estudo para eles não realizarem treinamento intenso, nada, mas eles vinham treinando normalmente ao longo já dos últimos meses. E esses indivíduos do polimorfismo XX, mantendo a sua rotina de treino, olha aí, ó, no dia que foram fazer a sessão de treinamento, já apresentavam ali uma resposta de inflamação, que é algo que tem a ver com o quê? Com a rotina deles de treinamento na semana.
o que mostra que provavelmente a musculatura deles está um pouco mais exposta às microlesões e, por consequência, a um aumento da resposta inflamatória. Esse aumento de resposta inflamatória tem relação com o dano muscular, porque essa resposta inflamatória tem a ver, obviamente, com o processo de regeneração tecidual em função do dano muscular. Então, mostra aqui que os polimorfismos XX mais sujeitos, em função da interleucina 8, a própria rotina de treino semanal desses voluntários, e no que diz respeito à CLL2, uma maior resposta inflamatória pós-treino, para 24 horas principalmente, em comparação aos polimorfismos RX e RR. E aí, o outro resultado diz respeito, então, agora ao dano muscular, marcadores sanguíneos de dano muscular, dano tecidual. Fizeram três marcadores, usaram três marcadores. A CK, creatina quinase, que é um importante marcador e que tem um aumento dela em torno de 24 a 30 horas, até 48 horas, pós-sessão de treinamento. A LDH, lactato dehidrogenase, a enzima, né, que faz a conversão do piruvato a lactato, e quando a gente tem maior nível de ruptura de membrana, dano tecidual, você tem um extravasamento maior também dessa enzima, dessa proteína, assim como a CK, que é um importante marcador e que é uma enzima, né, que faz a quebra, né, promove a quebra da fosfocreatina. Também acaba extravasando, né, para a corrente sanguínea na medida que você tem um dano muscular maior. Portanto, quanto maior for a concentração desses marcadores sanguíneos, em tese significa que nós tivemos maior nível de dano muscular. São marcadores indiretos de lesão muscular. E a mioglobina, que também é uma proteína muscular, lembra que é a que faz a fixação do oxigênio lá no músculo e que dá a coloração mais vermelha para o músculo, que ela é rica, né? Ela é abundante nas fibras do tipo 1. Então, esses foram os três marcadores plasmáticos ou sanguíneos de dano muscular. O que aconteceu com a CK? Os dois grupos, né, que têm o polimorfismo RX e RR, olha aí, ó, 24 horas após a sessão de treinamento, apresentaram uma maior concentração, significativamente maior, da CK, portanto, um indicador indireto de que houve um dano muscular por conta do treinamento. E eu vou chamar a atenção aqui só para um ponto. A concentração não era assim tão alta, na verdade, em unidades internacionais por litro, unidade por litro, estava aqui em torno de 380, 390 a unidade internacional por litro. Isso não é um valor muito alto, não. Para indivíduos que fazem treinamento rotineiro de alta intensidade, esses são valores até esperados e não é nada absurdo. O valor normal de CK plasmática é em torno de 70, 80, 90 unidades internacionais por litro de sangue. Vejam que antes da sessão, né, eles já tinham algo em torno de 200 unidades por litro. Isso significa que vinham mesmo treinando regularmente. Isso aqui é típico de quem faz treinamento mais intenso regularmente. E o polimorfismo XX também já tinha um valor um pouco mais alto e não houve alteração. Tanto em tese aqui, esse resultado mostra, e essa diferença aqui é em relação ao tempo, né, o valor pré-sessão de treino aqui do grupo RX e RR, e também na comparação com o polimorfismo XX pós 24 horas. Então, pela CK, nós entendemos que os grupos RX e RR apresentaram maior dano tecidual. O outro marcador, que é a LDH, marcador de dano, já deu um resultado diferente. Então, aqui teve um resultado controverso. O grupo XX apresentou uma concentração maior, tanto com 3 horas, como também com 24 horas pós-treino, em comparação ao grupo RR. Então, pela LDH, o grupo XX apresentou maior dano tecidual. E em relação à mioglobina, também, de novo, né, o grupo RR, os grupos RR e RX, apresentaram no valor de 3 horas, e ela é mesmo a proteína que aparece em maior concentração mais precocemente em relação à CK. Esse grupo apresentou, né, após 3 horas, uma concentração estatisticamente significativamente maior, tanto em comparação ao pré-treino, como também em comparação ao grupo XX. Então, para dois marcadores plasmáticos de dano muscular, o grupo RR, os grupos, né, RR e RX, apresentaram maior dano muscular em comparação ao grupo XX. E em relação à LDH, foi o inverso, né? O grupo XX apresentou maior dano muscular. Mas eu vou chamar a atenção para isso. Não são valores nem de mioglobina, nem de CK e nem de LDH representativos de um alto dano tecidual. O resultado aqui mais interessante até então em relação a isso, até pela
que aqui tem uma certa controvérsia aí, é justamente aquele aumento ou uma maior resposta inflamatória do grupo com polimorfismo XX. E o último ponto aqui é, agora, uma questão interessantíssima. É o resultado no que diz respeito à carga total de trabalho. Trabalho total dos dois grupos. Olha só, primeiro, em relação ao peso de uma RM que está aqui em cima. Ó, em preto são os grupos RX e RR para os 3 exercícios, leg press, cadeira flexora e cadeira extensora. Vejam, fizeram os testes de 10 RM e estimou 1 RM. Para os 3 exercícios, o grupo que tem o polimorfismo XX apresentou um menor nível de força máxima dada pelo peso de 1 RM. Tanto para o leg press, ó, uma diferença considerável, 150 quilos em média aqui de 1 RM para os dois polimorfismos RX e RR, e para o grupo XX, 120, 130 quilos. Nós estamos falando aqui de mais ou menos 20, 25% de diferença de força para a cadeira flexora e também para a cadeira extensora, alguma coisa mais ou menos nessa linha. Então, mostra aqui já o polimorfismo XX com uma tendência, né, para um menor nível de força muscular, que já era algo, né, que estava dentro da hipótese. Por quê? Porque quem tem o polimorfismo XX já tem vários estudos mostrando isso, que, em geral, o polimorfismo XX, né, indivíduos que apresentam o polimorfismo XX, têm um menor nível de força máxima quando comparados aos RX e RR. Isso aqui está bem de acordo com aquilo que a literatura já vem mostrando, e nós falamos disso, inclusive, no outro vídeo, aí, no vídeo anterior, dê uma olhada nisso, sobre os polimorfismos XX, IRR, RX, da CTN3 e o desempenho atlético, né, em alto nível. Olha só agora, e o número total de repetições? Lembra que eles faziam repetições máximas, com 85% de 1 RM. Para os dois exercícios, cadeira flexora e cadeira extensora, houve uma diferença significativa do número total de repetições. O grupo com polimorfismo XX realizou menos repetições em comparação aos polimorfismos RR e RX. No leg press não houve diferença, né? Apresentou aqui o grupo XX fez um número menor de repetições, mas não houve aqui uma diferença estatisticamente significante. E aí, mas houve, ó, na sessão toda, o trabalho total medido, né, pensado a partir do número total de repetições, foi menor no polimorfismo XX. E aí a tonelagem total levantada foi bem diferente. Óbvio, porque 85% de um RM nos 3 exercícios, para os polimorfismos RX e RR, o valor já era maior, porque eles tinham nos 3 exercícios um peso de 1 RM maior. Fizeram em 2 deles um número de repetições significativamente maior na sessão toda, portanto, exibiram um menor nível de fadiga ao longo das 12 séries de treino. 4 séries em 3 exercícios, 12 séries totais de treino, com 1 minuto e meio de recuperação entre elas, todas até a falha concêntrica. Portanto, os polimorfismos RX e RR apresentaram um menor nível de fadiga ao longo das séries e conseguiram realizar um número maior de repetições com um peso absoluto maior, um peso relativo igual, 85% de 1 RM. E isso determinou uma diferença de carga total de trabalho, né, de tonelagem total levantada maior, uma carga externa aqui maior. Olha aí, ó, só para vocês terem uma ideia disso, no leg press, os grupos RR e RX levantaram, em média, cada indivíduo, né, na sessão de treino, algo em torno de 6 mil quilos no leg press. E o grupo XX, algo em torno de 4 mil quilos. Nós estamos falando aqui numa diferença considerável aí, né, de mais de 30%, aproximadamente aqui 30% a mais de peso total levantado numa sessão de treino. É uma outra carga externa de trabalho. Para a cadeira flexora, foram algo em torno de 3.500 quilos para o polimorfismo RX e RR e algo em torno de 2.000 quilos para o polimorfismo XX. De novo, uma diferença aí considerável, em torno de 30% a quase 40%. E para a cadeira extensora também, 2.200, 2.000, quase 2.500 quilos, e aqui algo em torno de 1.800 quilos para o polimorfismo XX. Portanto, isso também comprova a hipótese. Será que a capacidade de trabalho do polimorfismo XX é menor? Nesse estudo, sim.
Os indivíduos, né, com polimorfismo XX mostraram uma menor força máxima e também uma menor capacidade de trabalho numa sessão mais intensa de força e uma maior resposta inflamatória. E do ponto de vista do dano tecidual, né, uma controvérsia aí, porque com marcadores distintos, cada um, né, demonstrou um nível maior de dano tecidual. E aí um ponto interessantíssimo, que é um outro marcador aqui indireto de dano tecidual, que é a dor muscular tardia. O grupo XX apresentou um nível de dor muscular tardia significativamente maior do que os grupos RX e RR. 4 e pouco aqui na média, né, de 0 a 10 da dor muscular tardia, para 6 e alguma coisa. Né? Então, uma diferença estatisticamente significante. Provavelmente houve maior dano, e também essa dor muscular tardia pode ser, obviamente, influenciada por essa resposta inflamatória, que se mostrou maior no grupo XX. Então, isso, desse conjunto de resultados, de certa forma, comprova a hipótese, né, ou grande parte daquilo que era hipotetizado. O grupo XX tem, né, tende a uma maior resposta inflamatória, provavelmente a um maior dano tecidual, apesar de que isso não ficou comprovado nesse estudo, e também, né, o grupo XX tende a uma menor capacidade de trabalho em uma sessão de treinamento de força, uma sessão intensa de treinamento de força, que toda sessão de treinamento de força é efetivamente intensa, com mais ou menos repetições, mas é intensa. E o grupo XX, então, também apresentando um menor nível de força máxima. Ah, Cássio, mas será que não era pelo tempo de treinamento? Não. Tempo de treinamento de todos esses indivíduos, né, que fizeram 27 voluntários, tempo de treinamento era fundamentalmente o mesmo, não havia diferença de tempo de treinamento entre os voluntários, os 9 de cada um dos grupos, RX, RR e XX. Então, esses são os resultados do trabalho, bem interessante, mostra principalmente essa questão da capacidade de trabalho. E mesmo com uma carga externa menor, uma tonelagem total bem menor, levantada, né, pelo grupo XX, eles ainda assim exibiram uma maior resposta inflamatória e um maior nível de dor muscular tardia. Provavelmente aqueles dois marcadores de lesão, né, principalmente a CK nos grupos RX e RR, pode ser inclusive em função do quê? Deles terem uma carga de trabalho total muito maior. Eles foram expostos a uma carga de trabalho maior, porque levantaram muito mais toneladas dentro da sessão de treino do que o grupo XX. Ainda assim, mesmo com menos trabalho, com menos repetições totais, com menos tonelagem total, o grupo XX ainda teve maior inflamação e maior dor muscular tardia, provavelmente por conta ainda dessa resposta inflamatória. E a grande conclusão do estudo aí para os autores, né, então, indivíduos, né, portadores do polimorfismo XX tendem a uma maior resposta inflamatória e também a uma menor capacidade de trabalho em sessões de treinamento. E a grande conclusão a partir disso é que nós devemos pensar, quando estruturarmos sessões de treinamento de força, deve-se, né, considerar os polimorfismos da CTN3 na estruturação das rotinas dos treinamentos de força. Por quê? Porque, em geral, espera-se que indivíduos XX tenham uma menor capacidade de trabalho. E, eventualmente, tendo uma maior inflamação, obviamente, o próprio time, né, o tempo de recuperação, a cinética da recuperação desses polimorfismos, desses indivíduos com polimorfismo XX, deve ser diferente. Portanto, a frequência desses treinos, o tempo de intervalo entre uma sessão e outra, a estruturação da intensidade da sessão 1 para 2 para 3 de força dentro da semana precisa ser melhor pensada em função dos polimorfismos que cada indivíduo apresente, né, da alfa-actinina 3. E um outro ponto é pensar a própria sessão de treinamento. Se indivíduos portadores do polimorfismo XX têm, em tese, né, uma menor capacidade de trabalho, obviamente a tendência seria nós estruturarmos a sessão com um menor volume de treino, pensar melhor a densidade do treino, a relação trabalho-pausa para esses indivíduos e pensar melhor o próprio volume de treino. Em geral, o que nós podemos pensar a partir daí é que indivíduos com polimorfismo XX tenderiam, portanto, a gente pensar
um volume total de treino em cada uma das sessões e na própria semana, diferente daqueles que têm o polimorfismo RX e RR, que mostraram aí suportar mais, né, as altas intensidades de treino e tiveram volumes totais maiores. Se tem condição de trabalhar com maior volume total em alta intensidade, precisa fazer mais. E o polimorfismo XX? Nós precisaríamos pensar esses volumes, ajustar melhor esses volumes para garantir um nível de carga interna mais adequada, uma desestabilização mecano-tensional mais adequada, para que a partir daí, ao longo dos microciclos, nós tenhamos um melhor nível de evolução da força, que tende a ser menor nesses indivíduos com o polimorfismo XX. Por quê, Cássio? Porque vocês viram, todos aqui eram regularmente treinados, né? Vinham treinando regularmente já há mais de 6 meses, e os indivíduos com polimorfismo XX já mostraram um menor nível de força máxima, então também tendem a evoluir menos. Será que esses indivíduos estão fazendo as suas rotinas de treino? Será que não estão estruturadas, né, num esquema que seja até muito volume para eles e uma estruturação do microciclo que não seja mais adequada para eles? E por isso eles não têm tido um melhor nível de evolução e de desenvolvimento da força? É algo a se pensar também. Mas o que o artigo deixa de grande mensagem é isso. Na estruturação do treinamento de força, vale a pena nós pensarmos em considerar melhor os polimorfismos da CTN3 para poder estruturar de maneira mais individualizada as rotinas de treinamento de força, cada uma das sessões e a evolução dessas sessões ao longo dos respectivos micro e mesociclos de treinamento. Maravilha, espero que tenham gostado, que tenha ficado claro isso. Deixa aí a curtida de vocês, se inscrevam aqui no nosso canal, recomendem o canal e o vídeo para os colegas de vocês. E nos vemos aqui no próximo vídeo relacionado, né, à genética e o esporte. Muito obrigado, pessoal.